Bom dia, então, a todos aqueles que nos acompanham. Um bom dia muito especial ao Dr. Gustavo Munhoz, que tem sido parceiro nessa iniciativa. Bom dia ao professor Eugênio Battesini, que é o nosso primeiro palestrante desta manhã. Damos início, então, àquele que é o quarto e último evento deste ciclo de debates envolvendo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a URGS e a Unicinos, intitulado A Harmonização das Relações de Consumo, a necessária superação de uma visão adversarial. Nós hoje teremos a oportunidade de ouvir os professores Eugênio Battesini e Luciano Tim, nos falarão sobre a importância da Lei de Liberdade Econômica em cenário pós-Covid-19. Lembro a todos aqueles que nos acompanham que o evento está programado para ter uma apresentação inicial de cada um dos dois palestrantes, seguida depois de uma segunda participação de cada um, por um período mais curto, na qual eles, se possível, enfrentarão alguma questão, alguma dúvida que surja ao longo das suas exposições iniciais. Por isso, pedimos desde já que aqueles que tiverem alguma observação a façam pelo chat, porque essas solicitações ou perguntas ou observações, enfim, serão coletadas pelo Dr. Gustavo para serem reconduzidas aos nossos palestrantes na segunda parte do evento. A ideia, então, é que cada um possa falar por cerca de 20, 25 minutos nessa parte inicial e nós tenhamos depois mais um tempo de 10 minutos, em torno de 10 minutos para cada um falar, deixando um pequeno espaço lá no final para fazermos o encerramento do evento, que deve acontecer postergavelmente até o meio-dia. Nossos agradecimentos ao professor Eugênio Battesini, ele que tem o seu doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é também Visiting Research Fellow pela Columbia University, na cidade de Nova York. Esse período de Visiting Fellow ele fez em 2008, é pós-graduado em Direito da Economia e Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, tem extensão em Law and Economics pela Universidade de Chicago, tem extensão em European Law and Harmonization of Law pela Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, é também graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é também graduado em Administração de Empresas, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC. É procurador federal da Advocacia Geral da União e atualmente é o diretor da Escola da Advocacia Geral da União na 4ª Região. O currículo do professor Eugênio fala por si. Além de todas essas qualidades acadêmicas, é também um grande amigo, tem se revelado ao longo de alguns anos de convivência sempre um parceiro valiosíssimo em diversos trabalhos que já tivemos a ocasião de fazer juntos. É realmente com muita satisfação que recebemos aqui o professor Eugênio, que, tirante a condição de colorado, só possui qualidades. Passo, então, de imediato, agradecendo mais uma vez aqui pela parceria do professor Gustavo Munhoz, mas para otimizarmos o nosso tempo, passo de imediato a palavra, então, ao professor Eugênio Battesini. Obrigado, professor César. Bom dia a todos. É uma grande honra participar do primeiro ciclo de debates, a harmonização das relações de consumo, a necessidade de superação de uma visão adversarial, promovido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Meus agradecimentos aos organizadores, que eu faço em nome do promotor de justiça, o Dr. Gustavo de Azevedo de Souza Munhoz, o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica, da promotora de justiça, doutora Caroline Vaz, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, e do professor César Sampolin, diretor do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, e amigo e parceiro acadêmico de diversas empreitadas. Saudações aos colegas que compõem o painel, o doutor Luciano vai entrar na sequência, né? Painel, a importância da Lei de Liberdade Econômica em cenário pós-Covid.
Qual o título da exposição que eu vou fazer? Tá? Eu vou centrar o foco na análise de impacto regulatório e fazer breves considerações à luz de Law and Economics, de análise econômica do direito. E aí, considerando não só a minha formação acadêmica, minha área de pesquisa acadêmica, que é a análise econômica do direito, mas também vou me valer da minha experiência enquanto procurador federal, porque por mais de 10 anos eu atuei realizando a representação das agências reguladoras aqui na 4ª Região. Acabei vivenciando, mesmo que não participando diretamente do processo regulatório, mas acabei vivenciando várias experiências relativas ao processo de formatação de regulação. Tá? Dividi a exposição em quatro etapas. Uma primeira contextualização da Lei de Liberdade Econômica. Em segundo momento, uma abordagem conectando direito e desenvolvimento econômico, a análise de impacto regulatório propriamente dita e algumas evidências empíricas. Tá? Como eu comentava com o professor César e o doutor Gustavo, nesses tempos de pandemia a gente acaba inovando em algumas situações. Eu fiz uma metodologia de exposição um pouco diferente essa vez aqui. Eu formulei várias perguntas e respostas e vou desenvolver a exposição seguindo essa dinâmica assim, certo? Bom, vamos lá. Uma contextualização da Lei de Liberdade Econômica. Tá? Primeira indagação. O que é a Lei de Liberdade Econômica? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas não é tão óbvia assim. Em essência, a Lei de Liberdade Econômica ela deve ser compreendida, tratada, sobretudo, como um conjunto de princípios e normas gerais que incidem sobre as atividades econômicas. Tá? Isso é bem claro, bem transparente, quando se faz a leitura dos artigos iniciais da Lei de Liberdade Econômica. O artigo 1º fala em declaração de direitos da liberdade econômica, o terceiro elenca os direitos inerentes à liberdade econômica, o artigo 2º estabelece os princípios que norteiam a aplicação da lei, norteiam a liberdade econômica, e o artigo 4º estabelece as garantias da livre iniciativa. Certo? Eu digo, pode parecer óbvio, mas não é, porque eu comentava antes com os colegas, eu participei, no mínimo, de 5 ou 6 eventos relativos à liberdade econômica e, por incrível que pareça, foram tratados vários assuntos, menos os que estão contidos nesses 4 artigos aqui que eu coloquei. O pessoal normalmente sempre é muito foco a partir do artigo 6º, tá? E aí eu já parto para a outra indagação, né? Quais seriam as principais características da Lei de Liberdade Econômica? Eu elenquei 3 delas. Tá? A primeira é a transversalidade. A Lei de Liberdade Econômica promove alterações em uma gama significativa de textos legais. Altera o Código Civil, altera a Lei das SAs, altera a CLT e outros dispositivos normativos. O parágrafo 1º do artigo 1º deixa bem claro, ela deve ser observada na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho. E ela tem um caráter multifacetário. Na verdade, ela pode ser analisada sob várias perspectivas. Pesquisador em direito civil, civilista, pesquisador em direito empresarial, trabalho, ambiental, administrativo regulatório, direito do consumidor, né? Seja por negativa, como eu tenho visto muitas vezes, ou por via reflexa, né? O artigo 5º caput, ele é bem taxativo, mesmo não mencionando a expressão consumidor, ele menciona ali interesse dos agentes econômicos e usuários dos serviços prestados. Usuários dos serviços prestados é um termo, em muitos aspectos, equivalente a consumidor. Né? A outra característica é a natureza instrumental. Se muitas vezes nós não identificamos um objetivo com a criação da lei, isso não acontece com a Lei de Liberdade Econômica. Ela tem um objetivo bem claro, bem delineado em si. Na própria manifestação do Paulo Weber, secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, um dos autores do texto legal, tá? A ideia é criar um ambiente favorável à realização de negócios no Brasil.
fomentar o cenário de empreendedorismo no país. Tá? Dito de outra forma, assim, a ideia é criar uma matriz institucional eficiente, tá? Apta a estimular a atividade econômica, de forma a conduzir ao desenvolvimento econômico. Isso é bem... O caráter instrumental do texto legal é bem patente. Bom, aí a outra pergunta que eu faço. A lei de liberdade econômica pode ser analisada sob a perspectiva do pesquisador em Law and Economics, em análise econômica de direito, considerando o caráter multifacetário da lei. Tá? Ela pode ser analisada sob diversas perspectivas. E é o que eu tenho visto em boa parte dos eventos que eu tenho participado, sobre a perspectiva do consumidor, do direito administrativo, direito civil, direito empresarial, e inclusive do pesquisador em Law and Economics, que é a linha de análise que eu vou seguir. Tá? E se nós agregarmos a natureza instrumental da lei de liberdade econômica, a análise do pesquisador de Law and Economics é inclusive recomendável, porque, em essência, porque ela é um princípio de conjuntos e normas gerais que incidem sobre as atividades econômicas. Mas, além disso, ela utiliza vários conceitos, vários termos que são provenientes de uma literatura de Law and Economics. Ela trabalha com a ideia de custos de transação, trabalha com a ideia de assimetria nas relações contratuais, assimetria de informações. Tá? São íncitos da literatura de Law and Economics. E, além disso, ela introduz institutos, tá? Como é o impacto regulatório, análise de impacto regulatório, que são implementados com a utilização de instrumentos de Law and Economics, análise de custo-benefício, entre outros. Bom, partindo já para o segundo item da pauta, né? Falando sobre direito e desenvolvimento econômico. Tá? Primeira pergunta, o que é Law and Economics? Essa é uma questão conceitual que não é simples de responder. Por quê? Porque existem várias perspectivas, abordagens dentro desse bloco teórico que se chama desenvolvimento de Law and Economics. Tá? Isso fica muito mais no campo acadêmico. Esses blocos teóricos aí nós temos desde a análise econômica do direito, que é a vertente mais conhecida, mas se tem assim uma consistente literatura que trabalha o tema do direito enquanto promotor do desenvolvimento econômico. Existe na linha da economia uma forte literatura na linha de economia institucional. Se nós formos um pouquinho mais abrangentes, a gente pode incluir neste pacote aqui a própria noção de direito econômico. Tá? Mas, em linhas gerais, é um empreendimento acadêmico interdisciplinar que promovem a alavancagem da pesquisa nas duas ciências. Tá? Estabelece uma comunicação de mão dupla, certo? Vou formular o conceito normalmente utilizado, tá, pelo Charles Whalley, que seria a Law and Economics, uma análise econômica do direito, seria a aplicação da teoria econômica e dos métodos econométricos no exame da formação, da estrutura, dos processos e do impacto das instituições jurídicas. Não é por acaso que eu estou enunciando esse conceito aqui. No final da exposição, nós vamos retornar a ele e fazer algumas indagações, algumas reflexões. Bom, pergunto, o direito importa para o desenvolvimento econômico? A resposta é positiva. Nas últimas décadas, nós temos crescente a percepção de que as instituições importam para o desenvolvimento econômico. Na expressão do Douglas North, Prêmio Nobel de Economia de 93, essa Institutions Matter. Eis que elas promovem a estrutura de incentivos que conduz ao desenvolvimento econômico. Em especial, é crescente a percepção de que as instituições jurídicas desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento. Ou seja, o direito importa. Tá? Como registra o Ronald Coase, Prêmio Nobel de Economia de 1991, tá? No mundo real, de custos de transação positivos, né? O sistema jurídico tem profundo impacto no funcionamento do sistema econômico e, em certos aspectos, o controla. Eu sei que talvez muitos que estão nos ouvindo aqui têm a visão das ideias do Ronald Coase vinculadas muito mais aí ao mundo ideal, à ausência de custos
custos de transação, no mundo no qual os mercados funcionam, basta deixar eles livres, deixar as partes negociarem livremente, que ele funciona, mas o Coase tem essa outra perspectiva também. Ele reconhece que, além do mundo real, nós temos o mundo real. No mundo real, as instituições jurídicas são fundamentais. Elas desempenham um papel muito relevante. E o Ronald Coase, no trabalho dele de 1960, o The Problem of Social Cost, ele coloca uma questão que ela é central, tá, no mundo de custos de transação elevado, tá? Na própria expressão do Ronald Coase. Nós temos que idealizar arranjos institucionais que venham a corrigir defeitos em uma parte do sistema econômico sem causar prejuízos sérios em outras partes. No que se revela fundamental a realização de análise comparativa institucional, ou seja, analisar os efeitos de uma proposição política de mudança e procurar decidir se a nova situação do conjunto será melhor ou pior que a original. Coase escreveu isso em 1960. Se nós olharmos e dermos uma roupagem contemporânea a essas afirmações, o que ele está propondo aqui é a análise institucional regulatória, certo? Que é o tema que nós estamos propondo. Bom, ganha corpo hoje o argumento de que se faz necessário o estabelecimento de um sistema normativo que crie incentivos para a promoção do desenvolvimento econômico. Nós temos uma vasta literatura sobre isso. Começando, só cito aqui alguns autores mais conhecidos, tá? Começando pelo Richard Posner, em 98, escreveu Creating a Legal Framework for Economic Development. Tem os trabalhos de Laporta, Dinish e outros autores, numa literatura de Law and Finance, que exerceu uma forte influência sobre as pesquisas do Banco Mundial. O Kenneth Dunn, The Legal and Economic Nexus. Numa outra vertente de Law and Development tem o David Turbeck, o Alban Santos, The New Law and Economic Development, que é uma literatura que influencia fortemente os trabalhos da OCDE. Tá? Mais recentemente, nós temos aí dois autores consagrados na literatura de Law and Economics, Robert Kutter e Hans-Bernd Schaeffer, professor alemão, que escreveram o Nó de Salomão, How Can Law End the Poverty of Nations? Os trabalhos do professor canadense, o Michael Turbeck, de uma professora brasileira, Mariana Mota Prado, tá? escreve sobre Law and Development. E eu deixei dois autores bem mais recentes, assim, em função da abordagem que eles colocam. Tá? Tem um autor chinês, Guan Dangshu, que escreveu Does Law Matter for Economic Growth? E um autor coreano, Yong-Sik Lee, que escreveu Law and Development Theory and Practice, esse livro de 2018, que seria assim o manual mais atualizado que nós temos na área, quem tiver interesse. E a abordagem deles é interessante, porque ela, em certo sentido, para muitos vai ser mais interessante ainda, porque ela não trabalha essencialmente com a questão de liberdade de mercados. Ela trabalha com um forte componente da ação regulatória do Estado, por razões lógicas, né? Um escreve considerando o contexto chinês e outro contexto coreano, nos quais o desenvolvimento foi feito através de uma forte atuação do Estado. Bom, o professor César vai controlando o tempo e me avise, certo? Em linhas gerais, quais instituições importam? Tá? A modernização de um sistema jurídico com vistas à promoção do desenvolvimento, ela implica, de acordo com essa literatura aqui, em proporcionar algumas coisas. Liberdade econômica, ok? Estado de direito, racionalização da atividade do Estado, liberdade política, promoção dos direitos humanos e liberdades individuais. Isso de uma maneira mais geral, certo? Mas dois elementos em especial são colocados em evidência pela literatura e pelos organismos internacionais, certo? Com vistas à necessidade de criar, proporcionar um ambiente favorável ao empreendedorismo, à promoção do desenvolvimento econômico. A primeira linha,
tá? Que é fortemente seguida assim, pelo Banco Mundial, que desenvolve o projeto Doing Business desde 2003, que implica na realização de reformas no sistema jurídico em áreas que afetam diretamente a realização de atividades econômicas. Tá? O que se pretende aqui? Remover obstáculos ao empreendedorismo, reduzir custos de transação, assegurar direitos de propriedade. Tá? Então, nós temos a intervenção direta, digamos assim, em áreas tais como direito empresarial, direito falimentar, direito civil, contratos, propriedade, responsabilidade civil também, mas nem tanto, sistema financeiro, mercado de capitais. Aí faço a primeira constatação. Não é por acaso que a Lei de Liberdade Econômica promove sensíveis mudanças em vários textos normativos, Código Civil, Lei de SAs, tá? Ela, a partir do artigo 6º ali, que são as mudanças pontuais em outros dispositivos, isso tem inspiração nessa literatura do Banco Mundial. E a segunda linha, tá, de aspectos valorizados, que é na linha da OCDE, que é numa linha mais intervencionista, digamos assim. Tá? Nós temos seria a questão da racionalização da atuação regulatória do Estado. Tá? A ideia de regulatory design, mediante a promoção de reformas que aumentem a qualidade da atuação regulatória do Estado. Ou seja, que melhorem o processo de elaboração da regulação. Tá? Aqui, mais uma vez, não é por acaso que, no artigo 5º, a Lei de Liberdade Econômica institucionalizou o processo de análise de impacto regulatório. Tá? Qualquer semelhança, e indo além, qualquer semelhança com a proposição do Ronald Coase não é mera coincidência. Tá? A questão proposta pelo Coase em 1960, de análise comparativa judicial, não é mera coincidência. Esta literatura tem forte influência na formatação do texto legal no que diz diz respeito à atuação regulatória do Estado. Bom, análise de impacto regulatório, entrando no terceiro tópico proposto. Tudo que foi desenvolvido no artigo 5º da lei e depois no decreto, tá, são fortemente influenciados, como eu já havia referido, pela OCDE. Nós temos assim o principal texto legal, o texto da OCDE, nesse sentido, são as Recommendations on Improving the Quality of Government Regulation, que é de março de 1995. Ainda em 2018, antes da edição da lei, o governo federal já havia elaborado as diretrizes e o guia orientativo para a elaboração de análise de impacto regulatório. Tá? Bom, mas o que é regulação? Em linhas gerais, usando a terminologia da OCDE, tá? A regulação é o conjunto de atos, leis, decretos, regulamentos e outras normas, por meio dos quais os governos estabelecem exigências aos agentes econômicos e aos cidadãos. Regulação é um instrumento, é o meio pelo qual o Estado intervém no comportamento dos agentes, tá? De maneira orientada, com o objetivo de promover aumento de eficiência, de segurança, crescimento econômico e ganho de bem-estar social. Por que regular? Aquilo até seria um pouco breve, que eu imagino que o Luciano vai tocar, né, pelo que eu tenho acompanhado nas exposições dele em outras oportunidades, acho que ele vai tocar nesses tópicos aqui. Tá? Mas, de acordo com a OCDE, o primeiro motivo da regulação é corrigir falhas de mercado. Aqui tem um raciocínio implícito muito importante. Tá? Qual é? O pressuposto de que, normalmente, o mercado funciona, e funciona, tá? Pelo menos para o mainstream econômico, essa digamos assim, uma coisa colocada como correta e ela funciona. E os mercados, em tese, promovem a alocação ótima de recursos, certo? Mas nem sempre. Nós temos situações nas quais nós não temos uma alocação ótima de recursos. Nós temos problemas de concentração de mercado, monopólios, concorrência imperfeita, nós temos problemas de externalidades,
positivas e negativas. Nós temos problemas de assimetria de informações entre as partes, isso é importante para fins de direito do consumidor. Nós temos a existência de bens públicos. Tá? Então, na linha da OCDE, regular para quê? Corrigir falhas de mercado. Não é o único motivo. Tá? Se fala aqui na questão de corrigir, não criar falhas regulatórias. Se fala na questão de corrigir e evitar falhas institucionais na regulação, aí sobreposição de competências entre entes regulatórios e outras questões. Não são essas questões que eu quero centrar o foco. Eu quero centrar o foco nos outros elementos. Evitar a criação de riscos inaceitáveis. Tá? Um exemplo, regular a forma como devem ser feitas barragens, como deve ser feito o represamento de água, tá? É uma coisa importante do ponto de vista social, desde o que aconteceu lá em Minas Gerais. Tá? Então, via regulação, seu objetivo é evitar a criação de um risco grande para a sociedade. Isso, em termos de Ministério Público, é uma questão importante. Tá? Outra questão importante colocada pela OCDE é contribuir para a garantia dos direitos fundamentais. Vida, liberdade, integridade, segurança, privacidade. Tá? Um exemplo bem claro e atual é a Lei Geral de Proteção de Dados. Contribuir para objetivos de políticas públicas. Tá? Na linha de saúde, promoção da equidade, acesso à moradia e outras coisas. Fiz questão de colocar essas outras situações, porque muitas vezes fica centrado só na questão de mercado e funcionamento de mercado e correção de falhas de mercado. Não, nós temos outros objetivos relevantes a serem atingidos com a regulação. Bom, quais são as alternativas de ação frente aos problemas regulatórios, de acordo com a OCDE? Aqui eu vou deixar para o Luciano falar, que com certeza ele vai tocar no assunto. Nós temos aí a possibilidade de regular, não regular, da corregulação, da autorregulação e outras questões aí. O que é análise de impacto regulatório? Previsto ali no artigo 5º. Tá? De acordo com a OCDE, é o processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema, tá, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a autoridade na tomada de decisão. Tá? Então, tem um processo de explicitação do problema regulatório, das opções disponíveis de intervenção, das possíveis consequências dessas alternativas, com o objetivo de orientar a tomada de decisão, tá? No sentido de dar maior racionalidade à ação regulatória do Estado. Tá? Nós temos isso aí colocado, esse conceito formulado expressamente no artigo 3º do decreto 10.411, de julho de 2020, agora. A análise de impacto regulatório no decreto, nesse texto legal, nesses artigos, ela foi formalmente introduzida no sistema jurídico brasileiro, não que as agências reguladoras não fizessem algum tipo de análise preliminar antes da tomada de decisão por regular ou não regular. Até faziam, mas não de maneira sistematizada e não nos padrões que estão sendo propostos pela OCDE, que foram acolhidos pelo decreto e pela Lei de Liberdade Econômica. Tá? Bom, quando se aplica a análise de impacto regulatório, tá? Evidente, as agências reguladoras e demais entidades da administração pública. Isso está ali no artigo 1º. Aí, agora, quais são os impactos que devem ser avaliados? Tá? De acordo com a OCDE, nós temos impactos concorrenciais, óbvio, tá? Nenhuma novidade, impactos sobre micro e pequenas empresas, impactos sobre o comércio internacional, abertura de mercados, impactos sobre a saúde, sobre a segurança, impactos ambientais, custos administrativos e impactos orçamentais. Tá? Quais são os agentes ou grupo de agentes afetados pelo problema regulatório?
aqui é importante. A OCDE identifica 3 grupos e aqui é importante para quem atua no Ministério Público. Tá? Primeiro grande grupo é a sociedade, os consumidores e os usuários, tá? As empresas e o governo também. Tá? Isso está positivado no decreto, tá? Tranquilo. Uma questão importante, eu não vou entrar em detalhes, mas quais são as metodologias que devem ser aplicadas na elaboração do impacto regulatório? O artigo 7º do decreto, 10.411, que é uma cópia literal do que diz a OCDE. Tá? Nós temos análise custo-benefício, essencialmente microeconomia neoclássica, para quem tem formação em economia, análise multicritério, análise de custo-efetividade, análise de custos, análise de risco, que é uma variante da análise de risco. Tá? Dito de outra forma, nós temos metodologias que são essencialmente provenientes da teoria econômica. Certo? Tanto tradicional, microeconomia neoclássica, como temas mais avançados, digamos assim, de econometria, de desenvolvimento de modelos econométricos para situações específicas e coisas do gênero. Eu faço questão de frisar, porque isso é uma questão importante. Bom, a quarta etapa. Eu separei algumas evidências empíricas muito vinculadas até à minha atuação profissional aqui na Advocacia Geral da União. Eu resgatei lá 3 ações civis públicas nas quais eu trabalhei, em parceria ou lado oposto ao Ministério Público, algumas delas, né, que bem evidenciam a complexidade dos problemas regulatórios e a necessidade de se ter procedimentos racionais para a elaboração do impacto regulatório. Tá? A primeira delas, assim, eu trabalhei numa CP que ainda está tramitando, né? Eu consultei a situação dela ali, não tem nem sentença ainda, mas é uma CP complexa, em certo sentido. Tá? O Ministério Público pede que seja determinado o bloqueio do sinal de serviço de telefonia móvel pessoal dentro dos presídios no Brasil inteiro. Vamos comentar mais adiante, mas é uma questão complicada essa aqui. A Anvisa, por exemplo, eu cheguei a trabalhar num determinado momento no processo no qual o Ministério Público postulava a regulação determinando a vedação da propaganda comercial de bebidas alcoólicas em emissoras de rádios e televisão no período entre as 6 horas da manhã e 21 horas. Uma questão complicada. Nesta aqui, a Anvisa concordava com a postulação do Ministério Público e estávamos no mesmo polo do feito. Tá? E no INMET, eu trabalhei numa CP também que envolvia o estabelecimento de regulação, de normas técnicas para a fabricação e comercialização de tubos de diâmetro acima de tubos de esgoto, tá? Flexíveis de polietileno, PVC. Professor Eugênio, só para encaminhar a conclusão, mais 5 minutos, e cumprimento aí o professor Luciano Tim, que já está conosco. Ok, César, eu até já estou... Bom dia, professor. Me encaminhando para a conclusão. Bom dia, Luciano. Tá? Então, essa CP do INMET envolvia a regulação, tá? Estabelecimento de critérios técnicos para fabricação e comercialização de tubos de PVC para uso em redes pluviais, em redes de esgoto em si. Tá? Então, esses problemas regulatórios, não tão simples assim. Vamos a algumas considerações, algumas perguntas. Qual é o problema regulatório? No primeiro caso ali, do bloqueio de sinal do telefone celular nos presídios. Tá? Com certeza, a redução, a intenção do Ministério Público é diminuir o número de golpes que são aplicados via telefone de dentro dos presídios pelos detentos. Né? No caso da proibição de comercialização da publicidade de bebidas alcoólicas, o problema regulatório é tentar evitar que a população
parte da população seja incentivada ao consumo de bebidas alcoólicas. Tá? Bom, aí uma pergunta que eu pergunto, a ação regulatória ela se justifica? Tá? No caso eu citei a situação do IMET, dos tubos de PVC, não por acaso. Tá? É um problema que, eventualmente, o próprio mercado não resolveria essa questão regulatória gradualmente. Tá? Uma outra questão importante, até essa eu vou colocar mais adiante, seria o IMET a autoridade para fazer esse tipo de regulação? Nós temos normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, é outra questão, outra metodologia regulatória. Qual é a autoridade apta para resolver o problema regulatório? Eu me recordo bem que na ação da ACP da Anatel, a posição do bloqueio de sinal em presídios, a posição da Anatel é a seguinte: olha, esse não é um problema de telecomunicações, é um problema de segurança pública. Esses telefones não deveriam estar dentro do presídio. Né? E a Anatel não tem interesse, não tinha interesse em fazer esse tipo de regulação. Bom, qual é o interesse público envolvido em si? Né? A liberdade, primeiro, na questão da Anvisa, ali, é liberdade de expressão, vis-à-vis a segurança e saúde dos menores de idade. Então, são todas perguntas que são importantes que se façam. Quais são os agentes afetados? As empresas de comunicação, os consumidores de bebida, a sociedade em geral, a população carcerária. No caso do bloqueio dos telefones celulares em presídio, é impossível fazer o bloqueio só na área específica do presídio. Certamente os vizinhos, os moradores na área próxima serão prejudicados. Né? Então, a definição de quais os agentes afetados ela é uma questão importante. Qual é o impacto regulatório sobre os diferentes grupos em si? Vai incentivar o alcoolismo, a redução de receita dos meios de comunicação, redução do número de golpes telefônicos, e quais são as alternativas disponíveis e a que custo, né? Ali, no caso, eu coloquei uma alternativa à normatização do IMET, a edição de normas pela BNT, né? A proibição de entrada de celulares nos presídios. Então, assim, o que a análise de impacto regulatório, ela auxilia na revolução dos problemas regulatórios? Com certeza, e muito. Auxilia ao proporcionar vários benefícios em si. Ela vai dar maior eficiência às decisões regulatórias, vai dar maior coerência e qualidade, tá, às decisões que serão tomadas, maior robustez técnica e previsibilidade às decisões regulatórias, aumenta a transparência e a compreensão do processo regulatório pela sociedade como um todo, né? Contribui para o aprimoramento contínuo do resultado das ações regulatórias. Né? A última pergunta: a análise de impacto regulatório é uma significativa inovação nacional? Sim, com certeza é. Tá? E não só pelos argumentos que eu coloquei, mas, além disso, ela está em consonância com uma consistente literatura que estuda a influência do direito no processo de desenvolvimento econômico. E está em consonância com as diretrizes dos principais organismos internacionais, do Banco Mundial e a OCDE. Aí a última pergunta, que já é uma polêmica, a ideia é justamente criar uma polêmica, com certeza que o professor César vai se manifestar, o professor Luciano também. Já escutei essa pergunta em outros eventos: se a análise de impacto regulatório representa a positivação da análise econômica do direito no Brasil. Julguem por si mesmos, tá? Façam a comparação daquele conceito que eu propus lá no início, no Charles Orwell, que é a análise econômica do direito, e a aplicação da teoria econômica dos métodos econométricos no exame da formação, estrutura, processos e impacto das instituições jurídicas. E qual é a conceituação de análise de impacto regulatório? Né? Um procedimento a partir da definição do problema, de avaliação prévia à edição dos atos normativos, de trato decretos, que conterá informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisões. Indo além da questão. Tá? O texto legal explicitamente estabelece a adoção de metodologias específicas para a aferição da razoabilidade do impacto regulatório.
análise custo-benefício, e outros métodos vinculados a modelos econométricos. Em essência, é isso, professor César, professor Gustavo, fico à disposição para outras questões que surjam no correr do evento. Muito obrigado, professor Battesini, pelas contribuições trazidas ao tema. Haverá ainda, como eu disse no início, ainda a oportunidade de ouvi-lo novamente na parte final do evento. E tenho certeza que algum detalhe ainda poderá ser devidamente esclarecido, inclusive a partir de alguma pergunta que seja trazida pela nossa audiência. Ouviremos agora, e agradeço desde já pela disponibilidade e participação nesse evento, o professor Luciano Benetti. O professor Luciano Tim, como o professor Battesini, praticamente dispensa as apresentações, mas por razões protocolares aqui faço questão de referir o professor Luciano Tim, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui um LLM em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, é professor da graduação na FGV de Direito em São Paulo e também tem atividades relacionadas com a atividade docente e acadêmica em diversas outras instituições, muitas vezes convidado, palestrante, conferencista, e recentemente esteve à frente da Secretaria Nacional da Defesa do Consumidor, função que deixou no recente período aí de menos de 30 dias. Professor Luciano Tim, é uma satisfação tê-lo neste evento, para fazer, inclusive, aquela que vai ser a nossa palestra de encerramento. Apenas para citar a metodologia do evento, 20 minutos para essa exposição inicial, depois ainda lhe será concedida a palavra mais alguns minutos para algum esclarecimento adicional e responder alguma pergunta que vem. Com a palavra, o professor Luciano Tim. Querido professor César Santolin, foi meu professor, né? Não sei se deveria dizer isso, né? Porque denunciei a idade, mas o senhor era muito jovem na época, né? Então, prazer te reencontrar aqui. Professor Battesini também, colega da Associação de Direito e Economia, tanto do Rio Grande do Sul quanto da brasileira, né, nacional. E doutor Gustavo, que representa muito bem o Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma luz de racionalidade nos debates em tema de defesa do consumidor, atuando com a ponderação que seria, eu acredito, necessária a um representante do Ministério Público. E defendendo os interesses de todos os consumidores, né? E buscando sempre a harmonização de uma maneira, né, equilibrada, enfim. Então, fico feliz por ser gaúcho, né? Então, ter um membro do Ministério Público com esse perfil. Nem sempre os gaúchos são assim, né, Gustavo? Os gaúchos são brigadores, mas e é uma característica, mas também gaúchos são capazes de ter uma visão mais equilibrada e harmônica das coisas. Que bom. Já demos ao país grandes políticos com essa capacidade. Muito bem. Vejo aqui também a doutora Caroline Vaz, que é outra excelente representante do Ministério Público Gaúcho, com essas mesmas características que o Gustavo. Então, uma saudação aqui a todas as pessoas que nos assistem. Bom, então me foi pedido para falar sobre esse tema da liberdade econômica, pós-Covid, interesse dos consumidores e de concorrência. Então vamos começar pelo princípio, né? Acemoglu, um economista de origem turca, radicado no MIT, nos Estados Unidos, escreve uma obra que deve ser lida por todos, que é Por que Nações Fracassam.
E aí, por ali ele vai seguindo as explicações que normalmente se atribuem ao fracasso dos países do ponto de vista de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, a partir daquelas explicações tradicionais. Não, é a religião. Weber falaria a religião, porque os protestantes prosperaram mais pelos valores protestantes. Ele responde, olha, mas os coreanos do sul e do norte têm a mesma religião. Os alemães da Alemanha Oriental e Ocidental tiveram a mesma religião, também a mesma cultura, também o mesmo clima. E no fundo, ele pega muito uma cidade mexicana na fronteira, que é dividida entre Estados Unidos e México, e no fundo são as mesmas pessoas. Só que de um lado é desenvolvido e do outro não tanto. E a resposta, então, à pergunta por que nações fracassam é porque as suas instituições políticas e econômicas são inadequadas. Em resumo, apostar contra a democracia e livre mercado deu errado ao longo da história do século XX. Democracia e livre mercado deram mais certo para resolver os problemas da humanidade por uma razão simples também, que elas descentralizam a tomada de decisão. A política, as instituições políticas democráticas descentralizam para os eleitores a tomada de decisão sobre os caminhos de política pública que nós vamos seguir. E o mercado, que não é um ente abstrato, biológico, que acorda de mau humor, como poderia parecer quando a gente lê a imprensa, né? Não, o mercado acordou de mau humor. Não, o mercado é um espaço público de tomada de decisão, um espaço público em que se encontram consumidores e empresas, né? E nesse espaço público de tomada de decisão sobre o que produzir, o que consumir, o preço é a grande referência para a tomada de decisão. Então, as decisões numa situação de livre mercado são tomadas por aquele conjunto de pessoas e não por uma autoridade central de planejamento. Então, não se trata de capitalismo versus socialismo, é economia de mercado versus economia planificada. É verdade que os regimes socialistas todos tinham um regime planificado. Por isso deram errado, né? Porque é muito difícil que uma autoridade central acerte o que vai ter que ser produzido no ano que vem de trigo, leite, etc. E quando a autoridade central erra, você tem fila, né? Imaginem uma autoridade central ano passado planejando o quanto de máscaras e álcool gel teria que ser fabricado esse ano. Não teria como imaginar o quanto de álcool gel e máscara. Que quem resolveu? Vamos falar abertamente. Quem resolveu esse problema foi o mercado. Foi o mercado, foi a produção, não foi... Foram empresas que entraram no mercado, passaram a produzir, fabricaram álcool gel, fabricaram máscaras. E pequenas, no fundo, quem resolveu o problema de máscaras no Brasil não foram as grandes empresas, foram os pequenos empreendedores fabricando máscaras artesanais. Tudo isso sem tabelamento de preço. Então, apostar em livre mercado, que é a aposta da Constituição, democracia e livre mercado, gera prosperidade. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela foi um marco para o Brasil, porque ela deixou claro que existe um direito fundamental à livre iniciativa. Eu escrevi um artigo sobre isso, está publicado na Júris, o do direito fundamental à livre iniciativa. Então, não só o direito do consumidor é um direito fundamental, mas a livre iniciativa também é. E foi um direito fundamental conquistado no Brasil a duras penas, porque no século XIX, abrir uma empresa era uma concessão do imperador. Esse eu acho o livro dele. Bom, daqui a pouco. História da Riqueza do Brasil. Me foge o nome do autor. Ele dá conta de que o século XIX foi o século em que o Brasil mais se afastou dos Estados Unidos do ponto de vista de desenvolvimento. A boca do jacaré aumentou os Estados Unidos versus o Brasil no século XIX. E ele diz, e não é surpreendente, se você precisar de uma concessão do imperador para abrir uma empresa, que é o que gera riqueza para a sociedade, é óbvio que vai dar errado. E o imperador, como todo bom político, usava politicamente disso
e concedia muito poucas licenças para abrir uma empresa. O movimento republicano na Constituição lhe sucedeu, a primeira coisa que fez foi livre iniciativa. E aí Rui Barbosa, um liberal, foi apontado ministro da Economia, e ele passou 4 decretos, que foram as primeiras leis de liberdade econômica. Uma delas, permitindo que a pessoa pudesse dar sua propriedade rural em garantia. Isso permitiu o financiamento bancário, e sem financiamento a gente não consegue prosperar, sem garantia também não tem financiamento, e isso fez com que o Brasil crescesse a uns 5% em média por ano, ali, no período pós-Revolução Republicana. No século XX, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo industrialmente, com exceção dos 2 últimas décadas, ali, né, 80. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela reconhece esse direito fundamental de livre iniciativa. É importante para o Brasil, porque eu tenho já alguns trabalhos empíricos, para quem se interessar, porque a burocracia, ela dificulta a vida dos pequenos empreendedores. Não dos grandes. Os grandes empreendedores conseguem jogar a ineficiência e a burocracia na sua estrutura de custos. Mas quem distribui a maioria dos empregos são as pequenas empresas. É com elas que a gente tem que estar preocupado. Então, a Lei de Liberdade Econômica tem essa preocupação de facilitar negócios. E tem muita correlação já documentada empiricamente sobre liberdade econômica e desenvolvimento econômico. Volta e meia eu escuto, não, Luciano, mas a Suécia é extremamente livre do ponto de vista de livre iniciativa. É facílimo abrir um negócio. Ah, Luciano, na Nova Zelândia, você abre uma empresa por internet. Então, a Lei de Liberdade Econômica é fundamental para que, e aí ela tem lá toda a sua, assim, a premissa é livre iniciativa ajuda o desenvolvimento econômico, desburocratiza, facilita os negócios, diminui o que a gente chama em análise econômica do direito, e aí sim tem uma previsão expressa, e a expressão é de análise econômica do direito, diminuição de custos de transação. São esses custos de abrir um negócio, fechar um negócio, porque isso pesa mais para os pequenos. Nós vamos precisar dos pequenos empreendedores, e foram eles que sofreram mais durante a pandemia. Então, nós vamos precisar justamente da Lei de Liberdade Econômica para saídas do atoleiro, né? As grandes empresas provavelmente sofreram menos, elas têm caixa, elas têm acesso a banco. Foi muito difícil para o governo ajudar as pequenas empresas. Muitas delas não estão bancarizadas, então e não tem como ajudar as empresas sem banco. Então você bota o dinheiro no banco, o banco vai lá e não transfere, porque as empresas não estão bancarizadas. Eu acompanhei isso de perto. O programa de governo que mais deu certo foi da Caixa Econômica Federal de Transferência de Renda, e foi um programa incrível para o país. Poucos países fizeram isso, coisa que o Ministério da Economia fez. E vejam, liberalismo econômico não significa abandonar as pessoas à sua própria miséria, né? Qualquer liberal vai defender programa de auxílio de transferência de renda em situações como essa. Bom, então, Lei de Liberdade Econômica vai ser importante para a recuperação, e ela trabalha com algumas coisas. Uma delas, que eu sei que é sensível ao Ministério Público, que são os alvarás que são flexibilizados. Atividades de baixo risco, você pode iniciar desde já a atividade econômica. Gente, é assim no mundo todo, tá? Isso não foi inventado. Atividade de baixo risco, não há por que criar todo um aparato burocrático que gera corrupção, gera ineficiência. Aí, assim, de fato, eu trabalho com uma escola de pensamento que é do pragmatismo jurídico, né? Significa que a gente precisa trabalhar com a realidade. A gente não pode trabalhar com conceitos ideais. O professor Santolin conhece, todos aqui conhecem muito bem o professor Fernando Araújo. Ele tem uma frase sensacional, que é a seguinte: para o jurista dogmático, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Olha, eu vou repetir porque é poético, né?
Para o jurista dogmático, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Ora, não pode ser assim. Eu lembro quando eu comecei a orientar até na Unicinos, e meus alunos faziam pesquisa de campo, um questionário. Aí alguns colegas do direito diziam, não, mas isso não é uma tese jurídica. Eu digo, como não? Então tem que citar um italiano com nome de massa para ser direito? Tem que ser Canelucci, tem que ser... Então se não for assim, não é direito? Ora, eu sempre defendi políticas públicas baseadas em evidências. Claro que eu estou vendo com tristeza, por exemplo, como a medicina evoluiu muito mais que o direito, né? Você vê que os debates da medicina é o seguinte, está propondo algo, tem pesquisa empírica, está testado, tem duplo controle, tem publicação, amostra, esses são os debates da medicina. A medicina, na Idade Média, era igual ao direito, os caras espetavam as pessoas e achavam que fazer sangrar ia curar alguma coisa. Mas o direito segue insistindo em dogmática, em aparatos conceituais, edifícios, construções bonitas até. Mas a gente precisa botar o pé na realidade. E o pé na realidade é essa burocracia que a gente tem no Brasil estimula a corrupção, dificulta para os pequenos, gera uma concorrência desleal, porque, como eu disse, o grande consegue jogar isso no custo, o pequeno não. Volto a dizer, quem ajudou o Brasil nas máscaras a reajustar o preço, e a solução foi de mercado, foram os pequenos fabricantes de máscara artesanal. Então, nós vamos ter, e tem vários setores muito abalados pelo Covid. Muitos que distribuem muito emprego, o setor aéreo, mas esse ainda é mais fácil o governo ajudar, porque é mais fácil você ajudar 13 empresas, o custo de transação é menor. Setor de turismo são 40 mil, 50 mil microempresas. E o custo de transação para ajudar esses caras todos? Esses caras vão ter que retomar. E o setor hoteleiro? E o setor de bar e restaurante? Aí nós vamos ficar atrás da licença para o cara abrir uma pequena fábrica de máscara. Então, eu sei que o tema é sensível, mas a gente precisa ser pragmático. E tem toda essa linha do pragmatismo jurídico que, claro que tem o Posner, tem outros, mas tem no Recife, a escola do Recife tem uma escola de pragmatismo jurídico muito forte. Então, não precisamos ir até os Estados Unidos. Claro que a análise econômica do direito ela também tem um viés pragmático, mas ela não é o pragmatismo jurídico. Né? Também não é o utilitarismo que as pessoas confundem, né? E são coisas diferentes. Né? Pragmatismo é levar as consequências e a realidade a sério. A análise econômica do direito é claro que você leva a realidade a sério, leva as consequências a sério. Você tem essa preocupação sobre os comportamentos que a gente está estimulando a partir da estrutura de incentivos que as normas dão. Parou. Então, ainda tenho 5 minutos aqui. Então, o que é esperado, assim, do ponto de vista de direito do consumidor com a pandemia? Nós trabalhamos na Senacom por urgência. Então, o primeiro setor abalado, com consumidores abalados, afetados, foi o setor de aviação. Então, ali nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com as empresas aéreas para remarcação gratuita, porque as empresas aéreas estavam querendo cobrar a remarcação. Então, isso foi, o MPCOM acompanhou, o Ministério Público Federal também, e nós assinamos esse TAC, que beneficiou nada mais, nada menos que 2.700.000 consumidores. Esses são os dados. Tá? 2.700.000 consumidores foram beneficiados. TAC esse que outros países da América Latina não conseguiram fazer, sendo que as empresas eram as mesmas. Então foi um grande avanço. E essa remarcação gratuita sequer está na lei que foi aprovada. Então o TAC é melhor para os consumidores do que a lei. Mas a lei é fruto do parlamento, não? O parlamento faz toda a sua análise lá dos interesses em jogo e tem a lei. Mas o TAC é melhor para os consumidores do que a própria lei que resultou da medida provisória apresentada pelo governo. O segundo setor prejudicado foi o setor de turismo, e também com consumidores prejudicados. E ali se conseguiu e teve tempo de fazer uma medida provisória que seguiu a mesma lógica do TAC, remarcação gratuita. Não adianta pragmaticamente
achar que se a empresa aérea quebrar, é bom para o consumidor. Que o direito do consumidor também é um direito econômico, ele pagou a passagem. Veja o caso da Avianca. A Avianca quebrou. O que vai acontecer com aquele dinheiro que o consumidor colocou na Avianca? Vai virar um crédito quirografário numa massa falida. Não é melhor garantir que o consumidor viaje? Então, a gente ainda vive nas relações de consumo uma lógica um pouco marxista de conflito de classes, ou seja, para melhorar a situação do consumidor tem que piorar da empresa, ou a empresa só melhora se o consumidor piorar. Não é assim. Você pode sim melhorar a situação das empresas, melhorar a situação dos consumidores dentro da matriz teórica que eu trabalho, pelo menos, né? Então, o setor de turismo teve essa medida provisória que creio que está para virar lei, seguindo essa lógica da remarcação gratuita, preservando os interesses de todos, porque não vai ter como sair de uma pandemia sem que as pessoas, de alguma maneira, tenham que fazer algum grau de sacrifício. O outro setor foi o setor de eventos. Também nós fizemos um TAC na Senacom, teve mais de 100 mil consumidores beneficiados. E isso tudo, e depois teve o debate sobre desconto de mensalidades. Gente, outra vez pragmatismo, tá? Tem um estudo do CAD sobre isso, do Departamento de Economia do CAD. Gente, se medicina é baseada em evidências e é ciência, a economia também é ciência. Eu não posso ser dado a aceitar se acredito ou não em economia. Isso é tão pífio quanto aceitar, acreditar ou não em medicina. É ciência, tem pesquisa. Eu até brinco com meus alunos que se alguém fizer um doutorado dizendo que economia não é ciência, vai ganhar o Nobel de Economia. Claro, vai ter que provar, né? Não dá para fazer ideologia. O que é utilitarismo, blá, blá, blá. É ciência. Então, a gente está no campo do iluminismo, né? Um debate mais não ideológico. Então, no mundo real das escolas, o que acontece? Você tem que ver a estrutura de custos. Se a estrutura de custo das escolas, 80% é com salário de seus funcionários, e se os salários não foram reduzidos, como é que vai dar um desconto linear de 30%? E é evidente que vai afetar mais as pequenas do que as grandes escolas, porque grandes escolas têm acesso a banco, elas conseguem se financiar. Então, a previsão agora, recentemente, aí na Folha de São Paulo, que 30% a 40% das pequenas escolas tendem a ser extintas. E isso é ruim para o consumidor, porque não há como separar consumidor de concorrência. Tanto é assim que, e já estou me encaminhando para o fim, professor Santolin, tá? As Nações Unidas tratam do tema de consumidor dentro da UNCTAD, né, que regula comércio. E o comitê de consumidor ele está junto com o comitê de concorrência. A diretora é a diretora para temas de concorrência e de consumidor. E não tem consumidor sem fornecedor. Não tem escolha de consumidor sem concorrência. Não tem concorrência sem consumidor. Então, são coisas que são, eu digo que são dois lados da mesma moeda. Você tem o direito econômico que cuida da concorrência, oferta, e você tem o direito econômico que cuida do lado da demanda, que é o do consumidor. Consumidores fazendo boas escolhas ajudam a que a concorrência seja mais saudável. Então, é triste porque a pandemia vai, como houve uma depressão do mercado, muitas empresas vão deixar de existir, algumas até grandes empresas. Eu temo, por exemplo, que a gente volte aos tempos da Varig. Eu sei que tem gente que tem saudades de comer em talheres de prata, etc. Só que o preço da passagem aérea, quando o preço era tabelado e sem concorrência, era absurdo. Eu sei que tem políticos que se apropriam, né? Dizem que foi por causa deles. No fundo, e é dado, também não é uma situação de acreditar, não, é dado. Tá? Tem um dado da ANAC e auditado pelo Tribunal de Contas da União. Os preços das passagens aéreas nos últimos 15 anos, desde que se desregulamentou o mercado, ou seja, não tem mais tabelamento de preços, os preços caíram. Ponto.
Eles só deram um pico 2 anos atrás por conta do combustível, que a Petrobras resolveu dar lucro para os acionistas. Cansou de financiar a corrupção, resolveu dar lucro para os acionistas e é um monopólio. Então, óbvio que deu errado. Então, por isso que, como 30%, 40% da estrutura de custo do setor aéreo é combustível, se a Petrobras, que é um monopólio, depois você tem 3 empresas revendendo, que é uma questão, aí sim, acho que o Ministério Público tinha que entrar aí, nas estruturas concorrenciais. Por que tem uma regra da ANP que obriga, por exemplo, o posto de gasolina a comprar de uma dessas 3? Você está gerando estrutura para o oligopólio. Acho que o MP poderia atuar muito mais em concorrência e cuidar, e ao fazer isso, cuidar das estruturas de mercado que vão beneficiar as escolhas do consumidor. Cuidar de concorrência não é cuidar das empresas, isso é uma tolice. Empresa não gosta de concorrência. Empresa gosta de monopólio, cartel, né? Isso que a lei de... Estou falando, sim, licença acadêmica, né? Agora não sou mais secretário, posso fazer afirmações com liberdade de cátedra. Então, não sairá amanhã no jornal, o secretário disse que as empresas gostam de cartel. Estou falando como modelo, e evidente que um público sofisticado entendeu uma ironia. Empresa, ela gosta de matar os concorrentes e ficar com o mercado, porque o monopólio garante um sobrepreço de 20%. O oligopólio também é um bom negócio para as empresas, mas não é um bom negócio para os consumidores. Então, temos que trabalhar pela concorrência e isso vai beneficiar os consumidores. Isso não significa também descurar as regras de defesa do consumidor, porque isso também ajuda a concorrência. Então, acabei passando aqui um pouco, peço desculpas, professor Santolin, passei 5 minutos. Espero que o senhor me perdoe como ex-professor. Sim, professor Luciano, foi um prazer ouvi-lo. E eu vou agora endereçar a condução dos nossos trabalhos ao Dr. Gustavo Munhoz, que vai fazer algumas considerações acerca do que nós ouvimos, os 2 palestrantes. Eventualmente vai também trazer alguma contribuição que tenha vindo dos nossos assistentes. E depois, então, daremos o seguimento ouvindo novamente os nossos professores. Doutor Gustavo, por favor. Primeiramente, saudando, não tinha tido a oportunidade no início do evento, o professor Luciano Tim, agora não mais um colega de Sistema Nacional do Consumidor, né, o ex-secretário nacional do Consumidor, que deixou efetivamente, não é porque ele está presente no nosso evento aqui que eu sustento isso. O professor Luciano Tim, à frente da Senacom, ele trouxe alguns marcos na defesa do consumidor nacional, a meu juízo, né? Eu acho que houve uma quebra de paradigma, não tenho nenhuma dúvida disso, já atuo na área do consumidor há aproximadamente 10 anos, e ele realmente trouxe essa visão mais científica, de evidências, enfim, desatrelada de qualquer dogmatismo ou até de ideologia na área de defesa do consumidor, e eu acho que esse legado vai ficar por muito tempo. Agora, a professora Juliana, que está à frente da Senacom, também tem seguido a mesma linha. Eu gostaria de saudar os 2 palestrantes. Novamente fomos brindados com excelentes conferências que enriqueceram muito o nosso evento. E, se o Santolin me permite, eu até gostaria de iniciar, antes de articular as perguntas aos palestrantes, dizendo que me parece que, sem que nós tivéssemos a intenção disso, o último painel acabou sendo emblemático. Pelo menos eu estava refletindo sobre isso, né? Nós temos 2 acadêmicos, né, extremamente qualificados e profissionais vinculados, também tiveram uma experiência forte, o professor Eugênio ainda tem, com o serviço público. Então, nós temos 2 acadêmicos vinculados a Direito e Economia, com essa visão mais abrangente do fenômeno econômico, que também têm experiência com o setor público, né, que sabem das mazelas, das dificuldades, enfim, de todos os desafios que é conduzir essas questões do lado do balcão do poder público. Então, eu acho que foi muito importante a presença deles,
Isso ao lado do tema, né? Por isso que eu disse ao início que me parecia que tinha sido emblemático a nossa finalização, porque nós temos aqui uma lei de liberdade econômica, né, que traz essa nossa ideia da superação dessa postura adversarial, de que o consumidor está de um lado, o fornecedor está de outro, né, de que a vitória de um é a derrota de outro, que não podem ser, que nós não podemos trabalhar com uma ideia de ganha-ganha. Então, me parece que a lei da liberdade econômica, que trata disso, né, de melhorar o ambiente econômico, para melhorar também a situação dos consumidores, até o professor Eugênio citou o artigo 5º especificamente, né, que faz até uma abordagem expressa sobre isso, me parece que foi uma chave de ouro para o nosso evento, assim, e para as ideias que acabaram inspirando a concepção do que nós tínhamos imaginado, eu e o professor César Santolin. Mas eu vou adaptar duas perguntas, nós temos uma pergunta de um espectador aqui, e eu vou tentar adaptar duas perguntas, uma dirigida ao professor Battesini e outra dirigida ao professor Luciano Tim. Em relação ao análise de impacto regulatório, que foi o principal foco da conferência do professor Eugênio, que nós sabemos, evidentemente, que veio com a finalidade, essa ferramenta, de tornar o ambiente econômico brasileiro e o empreendedorismo num ambiente mais não tão adverso, né, e não tão difícil de prosperar. Todos os rankings dos principais institutos internacionais dizem que o ambiente econômico brasileiro realmente não é favorável ao empreendedor, e veio, portanto, com a finalidade de diminuir custos de transação. A minha preocupação em relação à análise de impacto regulatório, agora nós temos o decreto regulamentador, né, o decreto 10.178, será que, diante da cultura nacional, e principalmente a cultura que nós temos nas nossas instituições, no ambiente institucional brasileiro, será que nós não vamos acabar promovendo mais um motivo para a burocratização e vamos ter mais uma ferramenta legal que vai acabar não cumprindo o seu objetivo? O que nós, embora tenhamos agora o decreto com diretrizes objetivas, tenhamos as linhas que são trazidas pela OCDE em relação a essa ferramenta que já é utilizada em outras partes do mundo há algum tempo, o que nós precisaríamos implementar, principalmente na questão cultural do Estado, né, do agente de Estado, para que esse instrumento não acabe burocratizando e dificultando mais ainda a realização e a aprovação de determinadas atividades econômicas. E em relação ao professor Luciano Tim, e agora sim adaptando uma pergunta que foi feita por um espectador, o Leonardo Godinho Marinho, né, que faz a seguinte pergunta: pós-pandemia vamos ter muitos microempreendedores individuais, como fica a relação de consumo com estes? Digo isso em relação à garantia do serviço prestado por estes. Em relação a essa pergunta, e até o professor Luciano abordou ali, já tem a percepção do que preocupa o Ministério Público, até pela experiência à frente da Secretaria Nacional do Consumidor, como nós podemos trabalhar a questão do Estado em relação a esse exercício da atividade de baixo risco, que é importante que a gente registre aqui. Isso não significa que a atividade não vai ter a fiscalização estadual, não é nada disso. O empreendimento vai poder se operar sem o licenciamento prévio, mas isso não significa que o empreendimento depois não vai sofrer a fiscalização do Estado, né? E esse desenvolvimento dessa atividade, sem a licença prévia, e mais do que isso, até agregaria mais uma questão: o Instituto da Aprovação Tácita, né, que está previsto, inclusive, no decreto regulamentador, que diz que há um prazo para a concessão da licença da atividade por parte do Estado, e aí, não sendo cumprido, também a atividade passa a se desenvolver. O que o Estado deve mudar também, na mesma linha da pergunta ao professor Eugênio, para que essa atividade de licenciamento seja mais ágil, não tão burocratizada? Quais são as diretrizes, principalmente assim, principiológicas, que nós poderíamos trazer para o nosso debate, assim, para tentar vislumbrar como isso vai se dar na prática?
Então, passo a palavra primeiro ao professor Eugênio Battesini e depois ao Luciano Tim, para que faça suas ponderações em relação a essas questões trazidas e outras considerações que entendam relevantes. Doutor Gustavo, excelentes as ponderações, as colocações feitas. E elas me permitem, assim, até esclarecer algumas questões e externar o meu ponto de vista com relação a algumas questões. A análise de impacto regulatório me parece que seja um instrumento extremamente útil para lidar com situações regulatórias com um grau maior de complexidade. Tá? E nisso, o artigo 4º foi tem uma redação bem positiva. Ela dispensa várias situações em si da realização de análise de impacto regulatório. As situações de menor impacto regulatório e outras situações colocadas ali. Tá? Então, me parece assim, que é um texto legal que harmoniza bem esta questão em si do eventual excesso de aplicação e burocratização do processo de análise no contexto do problema regulatório e de proposição de alternativas de regulação. Tá? Mas eu concordo quando você fala. Em certo sentido, é um problema, sim. Tá? Eu até no evento anterior, quando o Rafael fez a exposição, eu formulei uma pergunta que é a seguinte: excesso de burocracia, até o Luciano tocou no assunto também, excesso de burocracia tende a implicar em criação de barreiras de entrada nos mercados, tende digamos assim, a reduzir concorrência, tende a criar concentração em mercados. Né? O que está acontecendo no sistema bancário brasileiro hoje é paradigmático. Né? Eu concordo 100% com a manifestação do ministro da Fazenda, que foi um tom um pouco mais jocoso, mas, na verdade, nós temos assim, poucas instituições financeiras competindo. O que se verificou? A taxa de juros Selic foi reduzida para patamares nunca antes vistos, em torno de 2%, mas vai verificar qual é a taxa de juros de mercado que as instituições financeiras cobram para boa parte dos financiamentos. Aí. É superior a 12%. Tem um spread significativo. E tem uma inelasticidade na taxa de juros no Brasil que só, ok, pode ser acreditada em parte de algumas situações de mercado, mas só isso não explica. Né? É um mercado muito concentrado. Em parte, essa concentração é em função da dificuldade de ingresso, e a dificuldade de ingresso está atrelada, sim, a um problema de excesso regulatório. Ok, tem problema de risco sistêmico, outros, sim, esses problemas existem. Mas, de qualquer forma, nós temos um excesso de regulação no setor bancário e isso propicia essa situação que a gente vivencia. Não é favorável ao consumidor, em hipótese alguma. Então, existe, sim, o risco de nós termos uma burocratização no processo de análise do impacto regulatório, isso é evidente. Mas, se ele for bem utilizado em situações que impliquem um grau de complexidade maior, e essas que eu coloquei são bem paradigmáticas. Bloquear sinal em presídios, de telefone celular em presídios, é um problema complexo. Proibir a publicidade de bebidas alcoólicas em determinados horários nos meios de comunicações é um problema complexo. Tomar decisões em tais contextos, sem considerar todos os agentes envolvidos, todas as variáveis envolvidas, sem ter um mínimo de lucidez, que é de racionalidade, que é o processo de análise de impacto regulatório se propõe a fazer, é algo até certo ponto temerário. Então, me parece, sim, existe essa dicotomia que você colocou, doutor Gustavo, sim, existe o problema de eventual
burocratização excessiva, mas, em certo sentido, se o instrumento for bem utilizado, ele é um grande avanço, sim, institucional. Tá? E a questão que você colocou com relação ao problema de gestão do serviço público, olha, eu sou servidor público federal, sou procurador federal e já estava fazendo as contas, já está fazendo 30 anos, né? Há um bom tempo. E afirmo de maneira taxativa, a solução é a reforma administrativa. Tá? Nós temos pessoas muito qualificadas no serviço público, isso é inegável em todas as áreas. Tá? Nós temos muito mais um problema de má utilização desses recursos, dessas pessoas qualificadas, por problemas de gestão e qualquer outra coisa. Tá? Então, a reforma administrativa é, sim, uma solução para boa parte dos problemas que nós vivenciamos hoje no serviço público. Acho que no primeiro momento são essas ponderações. Então, a mim coube essa... Eu queria fazer alguns comentários, porque a passagem pela administração pública federal me fez, de fato, perceber que existe muita crítica, de fato, às agências reguladoras. Houve, sim, uma captura política em um determinado momento, mas também existem técnicos de carreira fantásticos. Então, o nível médio, digamos assim, que eu encontrei na área técnica das agências é muito alto. Então, assim, o nível de discussão, por exemplo, é muito superior à média de discussão de alguns PROCONs. Com todo respeito, assim, o nível de tem gente com mestrado, doutorado, é uma discussão com muita gente preparada. E que já faz análise de impacto regulatório com competência. Então, já existe uma prática ali em algumas agências sofisticadas. O quanto estados e municípios vão conseguir fazer isso, aí já é uma discussão realmente... E não que não tenha espaço. Quando eu estava na Senacom, a gente contratou lá o PNUD para verificar como que as agências poderão melhorar em termos de defesa do consumidor. Esse projeto vai ser entregue até o fim do ano e a gente vai trabalhar para que as agências defendam mais os interesses dos consumidores. Claro que tem espaço para melhor. E a próprio ingresso das agências no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor é o compromisso, a prova do compromisso das agências de também cuidar dos interesses dos consumidores. Antes havia uma resistência, parece, não sei, no passado, mas não é o que eu encontrei nem verifiquei. Agora, o pessoal do direito vai ter que começar a estudar a regulação econômica como il faut, como diriam os franceses, né? Como deveria ser feito. E regulação econômica está no campo do direito econômico, não é direito administrativo. E a gente estuda muito direito administrativo aqui com autores como Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um direito administrativo do século XIX, né? Não dá conta de tudo que aconteceu, eu estou falando de OCDE. Não é ficar naquela dicotomia, ou common law, civil law, então de OCDE que o Brasil ambiciona como política de Estado entrar. Que a OCDE congrega tudo que deu certo no mundo, é tentativa e erro. Precisa testar uma coisa que já deu errado no mundo todo, né? E também não tem por que não tentar implementar aqui com os devidos ajustes. E a OCDE contempla isso, tanto que a OCDE, na verdade, ela funciona com recomendações e guias. Não, é diferente da ONU, que são tratados. Aí tratado é tratado, você tem que incorporar como feito. Então, a OCDE permite essas adequações, né? É uma pena que o Brasil, durante os 15 anos de administração do PT, não estou sendo partidário aqui, eu só estou dizendo que não quis que o Brasil ingressasse na OCDE, por achar que a OCDE é neoliberal. Isso é bobagem. Né? Na OCDE está os Estados Unidos, está a França, está todos os países europeus. Então, assim, a gente tem que melhorar o nível do debate sobre regulação econômica. Tá? Sair um pouco da ideologia, fazer política pública baseada em evidência, não só sanitárias, em regulação econômica. E aí, quando a gente começa a estudar a regulação, a gente começa a ver que a porta de entrada da regulação econômica hoje é a autorregulação.
é que, como a gente estuda a partir dos administrativistas, parece que a porta de entrada é a regulação. E não é. Então, a primeira discussão, quando se tem um problema, é: eu devo regular? E a gente tem que estar preparado para a resposta. A gente não esteve muito tempo no Brasil, que eventualmente a resposta é não regular. Mas se devo regular, começar com autorregulação. Então, a gente na Senacom, por exemplo, é público notório que tem um problema de pirataria na internet, nessas marketplaces aí, e que isso não é bom para o consumidor. Então, a gente criou no Ministério da Justiça um código de autorregulação do setor. Vamos começar aos poucos, você vai tentativa e erro. Regulação, como está lidando com o comportamento humano, é tentativa e erro. Né? Dá um pouquinho, vê se funciona, se não funciona, monitora. Então, a gente vai ter que estar preparado para esse novo desafio de regulação econômica. E aí, Gustavo, tem que estar preparado justamente pelos riscos que a Lei da Liberdade Econômica fez, que é, bom, se o Estado não souber fazer análise de impacto regulatório, que não trave os indivíduos de buscar os seus direitos fundamentais. O da livre iniciativa é o primeiro deles. Então, porque senão a gente cria aquela situação: sob o risco de eu inviabilizo. Poxa, mas será? Será que essa é a melhor decisão? Então, como garantir os direitos dos consumidores com microempreendedores? Bom, gente, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: só tem consumidor se tem renda. Então, o próprio microempreendedor que conseguir perseguir o seu direito fundamental, ele será um consumidor que alimentará o mercado. Então, uma pessoa desempregada não é consumidor. Ah, mas é um direito fundamental. Mas é um direito fundamental que é exercido em ambiente de mercado. O consumidor ele tem que pagar. Está lá, né? É uma relação em que eu tenho que pagar. Então, é uma relação que ocorre em ambiente de mercado. Então, o cara precisa ter renda. Ou ele vai ser funcionário, e os empregos estão acabando, ou ele vai empreender. Então, a gente tem que ter essa... é curioso, mas na OCDE, o consumidor, e na UNCTAD também, na ONU, o consumidor não se presume vulnerável. Apenas a criança e o idoso é que são consumidores presumivelmente vulneráveis. Aí nós aqui criamos a categoria do hipervulnerável, que é a criança e o idoso, mas que, na verdade, no âmbito internacional, só tem vulnerável. E o consumidor... Sim, a gente tem que começar também, eu acho que o consumidor, depois de 30 anos de CDC, já pode ter algum grau de tomada de decisão sobre o que ele está, dos riscos que ele está incorrendo, enfim, né? Então, eu acredito que o Ministério Público deveria ser um parceiro até para implementar a Lei de Liberdade Econômica e lutar contra a burocracia. Seria o desafio que eu faria aqui, é uma nova visão até para o Ministério Público, até para que ele implemente direitos fundamentais de livre concorrência de pequenos indivíduos. E, ao fazer assim, o Ministério Público vai ver a dificuldade que é desses caras tentando abrir uma empresa e tentando pagar o pão todo dia que eles precisam trazer para casa, até para serem consumidores. Não digo que não faça o Ministério Público, acho que faça. Mas fica aqui, lanço o desafio que, nessa pós-pandemia, nós vamos ter que ter uma outra forma de trabalhar com as coisas. Todo mundo. Muito bem, professor Luciano Tim, professor Eugênio Battesini, muito obrigado em nome da organização do evento por mais essas contribuições trazidas. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito nesse nosso derradeiro evento. Eu, em nome do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diga. Me ocorre o seguinte: o pessoal do Ministério da Economia tem uma secretaria lá de pequenas empresas, né? Está lá junto com o Sebrae, enfim, eles pediram ajuda da Senacom nesses programas de auxílio de governo, enfim, para chegar na ponta. Em várias reuniões, o que os microempresários diziam é assim: poxa, eu queria que o Ministério Público me defendesse, porque eu estou sendo vítima de corrupção, eu estou sendo vítima de cara que não quer me dar licença, e eu só vejo, aí fica uma provocação assim, né? Eu não vejo o Ministério Público me defendendo, eu, pequeno empreendedor. Então, trago aqui um depoimento, pode ser verdadeiro, falso, pode servir ou não, e volta e meia, doutor Gustavo, as pessoas me convidam e eu provoco, e eu sempre acho que é a última vez, mas o pessoal segue me convidando,
a liberdade de cátedra tem essas vantagens que um secretário não poderia ter, né? Então, desculpa aqui só esse depoimento que eu trago de opção, César. Desculpa a provocação, Gustavo. Mas, enfim, licença poética acadêmica. Não, Luciano, está muito bem, e isso vem, inclusive, ao encontro de algumas observações que já tinham aparecido nos eventos anteriores. Essa constatação que foi feita hoje com muita clareza pelos nossos dois palestrantes, de que não existe consumidor fora do mercado, de que, na realidade, a atuação, seja do Ministério Público, seja de toda a atividade regulatória, ela se faz na defesa do direito de consumo. E o direito de consumo só pode existir se existir um mercado eficiente. Quanto mais eficiente, melhor será para o consumo. Daí a íntima relação que existe entre o direito do consumidor e o direito da concorrência, como foi bem acentuado, e não por acaso o Dr. Gustavo está à frente de um órgão que cuida não só do consumidor, mas da ordem econômica. Portanto, há uma percepção clara, me parece até, digamos assim, estrutural, organizacional, sobre a relação entre essas duas áreas, que muitas vezes são tratadas como se fossem coisas separadas. Eu queria, como eu estava dizendo, em nome do programa de pós-graduação em Direito, agradecer aos nossos palestrantes de hoje, a todos os palestrantes que estiveram nos eventos anteriores, a parceria da Unicinos e principalmente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Dr. Gustavo e agora também da doutora Caroline, que está aqui conosco, dizer que espero que esse seja o primeiro de outros empreendimentos, de outras empreitadas semelhantes que possamos conduzir juntos, porque eu sou testemunha da qualidade do que se produziu aqui nesses nossos 4 encontros. Muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado, doutora Caroline. Passo a palavra ao doutor Gustavo para encaminhar o encerramento da nossa atividade de hoje. Obrigado. Só antes de encerrarmos, dizer para o Luciano que provocação aos 45 minutos do segundo tempo não vale, viu, Luciano? Nós vamos ter que retomar essa provocação no próximo evento, no início do próximo evento aí. Mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos palestrantes de hoje, que nos brindaram com mais 2 notáveis conferências, ao público espectador, que nos honrou acompanhando o ciclo, né, desde o seu início, nos seus 4 episódios, ao professor César Santolin, incansável, fundamental para a realização desse evento. Muito obrigado mais uma vez, professor César. A administração superior do Ministério Público, especialmente na pessoa do Dr. Marcelo Lemos Dornelles, que apoiou desde o início a ideia, a todo o suporte do MP aí que tem nos acompanhado em todos os eventos, fazendo testes, enfim, foram incansáveis também. A assessoria do Calcom, fundamentais, a Carla Moraes e ao Leonardo Reis, que realmente participaram, organizaram em conjunto. Esse evento não se realizaria sem a presença deles, com as estagiárias também, a Luísa e a Bárbara, e ao CEAF, ao nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que é conduzido pela colega querida Caroline Vaz, que me antecedeu no Centro de Apoio do Consumidor da Ordem Econômica, que está fazendo no CEAF um trabalho da mesma magnitude que fez no Calcom, e que vai nos brindar, então, com o encerramento formal. Aí, muito obrigado, Carol, por todo o suporte, todo o auxílio que tu nos deste aí desde o início para a realização desse evento. Obrigado a todos. Passo a palavra a Caroline Vaz, então. Bom dia a todos, então, quase boa tarde, né? Na verdade, não é uma palestra final, né, Gustavo? É só uma fala de parabenização, né, um reconhecimento. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo o evento, muito interessada que sou, como tu bem disseste, né, pela minha trajetória no Ministério Público e até mesmo acadêmica nessa temática, e queria parabenizar primeiro pela escolha do tema, né, mais do que sermos críticos, nós temos de ter conhecimento para termos opiniões, posicionamentos, e este tema não podia estar mais na pauta, na ordem do dia, a lei da liberdade econômica no cenário pós-Covid-19, trazendo a todos aqueles que acompanharam, com certeza, luzes, como foi dito, esclarecimento de forma didática, ponderada, de todos os palestrantes. Então, eu gostaria, no primeiro momento, de parabenizar a todos que passaram por aqui, com suas falas, nesses quatro encontros, este primeiro ciclo de debates, e agradecer imensamente a cada um pela fala,
pelas colocações, pelas reflexões e até mesmo, né, pelas, vamos dizer agora, provocações que nem fez o Dr. Luciano Tim, já me deixou louca para responder e fica já agendado pelo CEAF o próximo encontro, né, para que nós possamos dar a resposta, né, Gustavo, mostrar que as coisas não são bem assim, que nós temos grandes amigos fornecedores, sindicatos, associações, nós estamos juntos e esse tem sido o nosso propósito já há algum tempo ali, o Gustavo, sua testemunha, e eu, enquanto estiver à frente do Centro de Apoio do Consumidor. Mas agradeço hoje, então, nas pessoas do professor Eugênio Battistini, muito obrigada pela fala, parabéns pelas suas colocações, também muito didáticas, esclarecedoras. Agradecer imensamente ao nosso Luciano Benetti Tim, nosso porque é gaúcho, nosso porque é professor, nosso porque é parceiro do Ministério Público, né? Tive muito orgulho, muita honra de estar na Senacom, lá junto com o Dr. Luciano Tim, quando ele ingressou na sua caminhada e pude testemunhar as grandes mudanças que fez, né, e o grande legado, fazendo das palavras do Gustavo as minhas palavras, o grande legado que foi deixado. Então, aproveito de público, já tinha feito por mensagem antes, mas de público para externar o reconhecimento pelo valoroso trabalho, dizer que as nossas portas estão sempre abertas do Ministério Público e que queremos continuar, né, nessa nossa grande parceria. Obrigada por tudo, professor Luciano, amigo Luciano Tim, parabéns hoje também pelas suas falas, com certeza em breve nos reencontraremos, né? E, claro, imensamente agradecer ao professor César Santolin, ele sabe da nossa admiração, de todos os promotores, minha. Recentemente, né, nós conversamos recentemente no ano passado também, no CEAF, nos encontramos para bater temas relevantes relacionados às relações de consumo, responsabilidade civil. É uma pessoa que nós realmente admiramos muito pelo conhecimento acadêmico e todos bebemos ali na fonte do professor César Santolin. Agradeço pela colaboração com o Ministério Público na realização deste evento. Sei também pelo Gustavo que foi uma parceria incansável. Muito obrigada, professor. Da mesma forma, já fica o convite aí para o nosso próximo bate-papo, nosso próximo desafio, que é enfrentar temas das relações de consumo, buscando essa harmonização. E, claro, né, o meu querido amigo, meu sucessor no Centro de Apoio, mas muito antes já, promotor atuante na Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor. Muito aprendi com o Gustavo, muito debati com o Gustavo, no campo das ideias relacionadas à ordem consumerista, e hoje eu sei que ele é uma referência nacional e principalmente um instigador a esse tipo de debate, né, com uma ampliação de visão, vamos dizer assim. Não é à toa, de fato, professor César, que o Ministério Público trabalha nas relações de consumo e na ordem econômica, né, e nós não podemos descuidar disso, e o Gustavo tem sido perseverante desde o primeiro dia vamos dizer, na difusão do conhecimento desta forma, no compartilhamento destas ideias, mostrando, né, a quem trabalha na área do consumidor a relevância que tem a ordem econômica, as questões econômicas para a manutenção do sistema e para o benefício de todos os consumidores. Gustavo, então, a ti em especial, já que, né, colega, amigo, parceiro, o reconhecimento a ti, ao Centro de Apoio do Consumidor, pela excelência deste evento. Muito obrigada de coração e também tenho a certeza que em breve estaremos juntos aqui para mais outro grande evento relacionado a essa temática. Então, a todos, né, e principalmente as pessoas que estiveram conosco, aos colegas, aos alunos, assistindo, opinando, questionando, participando, que são o motivo de estarmos, né, aqui hoje de forma remota, mas felizmente próximos, debatendo uma temática tão importante para o nosso dia a dia, para a vida, né? Não só no aspecto jurídico, mas em todos os aspectos que envolvem a nossa sociedade brasileira, principalmente nesse contexto de pandemia. Muito obrigada em nome da Administração Superior do Ministério Público, um grande abraço a todos, né? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço.